Começo por você, Hélio Beltrão. Tá com um sorriso aqui. Por quê? É porque eu já esperava que você fosse passar para mim essa pergunta. Matéria de economia. Olha, ele diz o mercado não tem coração. Para mim, o mercado é o coração. Ele não entende o que é o mercado. Mas a gente sabe, é feito por gente com muito dinheiro, com muito capital, é feito pela classe média que poupa, é feito até por gente da classe C e D, que forma agora um contingente de mais de 6 milhões de brasileiros que investem no mercado de capitais, por exemplo. Quer dizer, você está contrariando aquela ideia que muita gente tem de que o mercado é representado por elites econômicas, só pelos ricos. Ou pelos banqueiros da Faria Lima. Um bando de especulador inescrupuloso que não está preocupado com o país e nem com a fome dos mais pobres. Basicamente, é essa imagem que se tenta colar no tal do mercado, né? Agora, a questão é que, além de representar esse grupo que o Hélio Beltrão estava comentando, o mercado, ele é, na verdade, um reflexo da sociedade como um todo, né? Ele reflete as preocupações da sociedade com aquilo que está acontecendo com a economia. Na verdade, é um microcosmo de um universo muito mais amplo que somos todos nós. Então, deixa eu ouvir o Hélio primeiro aqui, o Hélio completar, depois desse parênteses sobre o mercado, vocês estão aí na mesma tese. Estamos na mesma tese. Por que é o coração? É o coração principalmente para ele, para o Lula e para o governo, porque é o mercado que empresta dinheiro para o governo brasileiro fazer os programas sociais, para manter o Bolsa Família, para fazer educação e saúde. O governo brasileiro se sustenta por impostos e sustenta também pelo empréstimo dado por estes caras que ele está demonizando. Então, veja, esses são os grandes investidores. Pode ser um grande investidor brasileiro, pode ser um grande investidor estrangeiro, né? Então, esse é o mercado que ele está fazendo. Agora, o pequeno, né, investidor, aquele que surgiu após até o governo Lula, tá? Que esses 6 milhões de brasileiros que estão investindo na Bolsa aconteceram muito recentemente, né? Ele está demonizando esses caras. Esse é o cara que ele está falando que não tem coração. Esse cara, como o Fux falou, ele tem que pensar, claro, no capital dele. Ele está fazendo aquilo que é melhor para o capital dele, porque é a poupança que veio do esforço dele. E o capital, o mercado, é o cara que muito antes de ganhar 1 centavo de dinheiro, está empregando gente, permitindo investimento no Brasil. O PT fala muito de investimento, mas ele odeia o mercado. Não dá para ter essas duas ideias no mesmo cérebro. Se você quer investimento no Brasil, você não pode demonizar o mercado. E ele falou lá que... Só para você ter uma ideia, Hélio, o mercado, ele viabilizou 600 bilhões de reais em financiamento para as empresas, que são em 2021 e cerca de 500 bilhões em 2022. Isso representa mais ou menos o dobro ou quase o triplo do que o BNDES emprestou no auge daquele sistema de campeões nacionais implementado pelo PT no banco, nos mandatos do PT. Agora, desculpe, continuando. Não, eu queria só completar. Aliás, a série de artigos que o Fux fez sobre isso que ele está falando agora é sensacional, eu recomendo, no Estadão. Eu só queria dizer que ele mencionou também o primeiro governo do PT, que o mercado não tem que ter medo, porque o primeiro governo tratou bem os investidores, que ele foi bom gestor fiscal. É verdade. No primeiro governo do PT, ele colocou o Meirelles no Banco Central, o Palocci na Fazenda com a missão de fazer 3% de superávit fiscal. E num cenário externo extremamente favorável, com a China emergindo e levando, né, um baita vento a favor que houve internacional, e mesmo assim o Brasil desempenhou pior que os seus pares, com todo esse vento a favor. O que é diferente agora? Agora, o ministro da Fazenda está fazendo um déficit de 2,5% do PIB, ao invés de 3% de superávit, como fazia o Palocci na época, e o cenário externo é muito pior. Muito mais frágil. Agora, eles dizem que é por causa do legado do Bolsonaro. E aí? O que é por causa do legado do Bolsonaro? Esse déficit agora. Imagina, o Paulo Guedes entregou com superávit.
Mas teve antecipação de dividendos, né? Teve inflação. Não, mas não interessa, é contra não é tão. Mas deixa eu comentar uma coisa. Posso comentar uma coisa? Primeiro superávit desde 2014 para o Joel contrapor. É só uma coisa muito breve. Se você falar do grande resultado fiscal do Bolsonaro, um governo que não fez o ajuste fiscal, que conseguiu ali nas receitas extraordinárias produzir um superávit no último ano, não dá para falar do rigor fiscal ali também. Só vamos deixar o Hélio concluir aqui para eu passar a palavra? Houve o primeiro, não interessa como você fez a receita, você entregou uma receita positiva pela primeira vez, um superávit fiscal desde 2014, primeiro superávit fiscal, depois de crise do Covid, com baita déficit, com um cenário econômico internacional péssimo, com uma guerra internacional. Paulo Guedes entregou com superávit fiscal em 2022 e o PT já quer entregar com um déficit de 2022. Rapidamente, que Joel e Felipe estão loucos para falar e eles vão falar. Eu não quero ficar no ping-pong aqui com ela, eu vou falar rapidinho. Só para acrescentar que eu estava conversando outro dia com o economista Samuel Pessoa, que inclusive foi um dos poucos entre os seus pares a reconhecer que a herança deixada pelo Paulo Guedes na economia, ela na área fiscal, ela foi positiva e não maldita, e ele disse isso com base em números, e ao contrário do que o presidente Lula diz, que nunca deixou problema fiscal, que sempre teve responsabilidade fiscal, etc., o Samuel Pessoa, que é o economista responsável pela área de pesquisa econômica do Banco Suíço, Julius Baer, no Brasil, ele disse o seguinte, o Lula, ele nunca precisou fazer ajuste fiscal para valer. Ele herdou isso do governo anterior, fez um pequeno ajuste em 2003, segundo Samuel, e nos anos seguintes não precisou mais fazer ajuste fiscal. Então, esta será, agora, em 2023, a primeira vez em que ele será testado numa conjuntura de déficit fiscal enorme, da faixa de 2,5% a 3% do PIB, que é um negócio muito grande, e ele vai ter que negociar com o Congresso, já que a tendência do governo Lula é tentar fazer o ajuste pela receita e não pelo código de custo, ele vai ter que negociar com o Congresso eventuais aumentos de impostos. E quando o PT, nos governos Dilma, precisou fazer ajuste fiscal, a gente sabe, deu no que deu no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então vamos ouvir o Felipe Pena agora, que balançou a cabeça aí algumas vezes, tem certamente alguns contrapontos. Só lembrando que a discussão começou com o Lula dizendo que o mercado não tem coração. Essa relação aí que apresenta uma tensão nesse começo de governo entre o governo Lula e o mercado financeiro. Diga, Felipe. São duas questões que acho que a gente tem que abordar. Eu não vou entrar na seara nem do Fux nem do Hélio Beltrão, mas do ponto de vista de um país que tem 33 milhões de pessoas passando fome e que quase 100 milhões de pessoas em estado de fome, em situação de risco de passar fome, o mercado financeiro, como entidade, é sim uma questão de elite. Não dá para dizer que não é uma questão de elite num país nessas condições. Segundo ponto, se a gente pensar em superávites, em déficits, em furos de tetos, em criação de tetos de gastos e tudo que a Faria Lima adora e tudo que o mercado usa como dogma, a gente também pode pensar que aquele governo liberal liderado por Bolsonaro e por um suposto ministro liberal, que era o Paulo Guedes, furou o teto de gastos 5 vezes por emenda constitucional. E me corrijam se eu estiver errado, acho que esses gastos, esses fura-tetos, chegam a 795 bilhões de reais. Então, não é nem tanto a esquerda, nem tanto a direita, acho que não é nenhuma questão ideológica, é uma questão de a gente ver realmente como é que se posicionam os governos e suas atitudes no decorrer do tempo. Quando o Lula diz que o mercado não tem coração, me parece muito mais uma metáfora disso que a gente está mencionando aqui, de uma total... uma horda de valores, se eu posso usar esse termo, que não é um termo muito bom, que acaba se restringindo friamente a números que nem sempre refletem aquilo que é o país. E voltando, um país que
tem 33 milhões de pessoas passando fome. Aí pode-se argumentar, e eu concordo com o que o Fux diz, que quem financia o Bolsa Família e tudo mais é este mercado, muito mais do que o BNDES. Sim, mas pelo jeito está financiando pouco, porque senão a gente não teria um país com ainda 33 milhões de pessoas passando fome e outras 100 milhões em situação de fome. Obrigado, Felipe. Não estava errado, não. O Bolsonaro furou o teto de gastos em 795 bilhões de reais em 4 anos de governo. Diga, Joel, rapidamente, que a gente precisa chamar o... Vamos lá, vou me reportar a fala do Lula. Acho que o debate sobre o legado econômico do governo Bolsonaro... Então, Joel, vou pedir para guardar. A gente vai ter que chamar aqui o mercado, mas a gente volta com o seu comentário.